Vamos lá, Sérgio. Primeiro, né, se apresenta para a galera, né? Acho que a galera já te conhece aí a maioria, mas fala um pouquinho do Sérgio aí antes da gente falar do checklist. Beleza, galera, eu sou o Sérgio Santos. Eu tenho uma oficina mecânica em Jundiaí, no interior de São Paulo. Faz 16 anos que eu montei essa oficina mecânica. E eu vou falar pra vocês, quando eu montei essa parada aí, minha vontade era só de consertar carro, né? Tipo, você montou uma oficina, o que você quer fazer? Eu quero consertar carro, cara. Quero consertar carro pra mim mesmo. Eu não quero mais trabalhar de funcionário, enfim. Eu quero um desafio maior. Aí o que aconteceu? Ô Vinícius, baixa um pouquinho o volume do seu telefone, que acho que ainda tá com um pouquinho de eco. Tá, mas o meu tá de fone aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí o que aconteceu? Alô? Opa! Agora ficou bom, hein? Será que é o PC que tá dando eco? O Márcio falou ali, ó. O profissional dos vídeos. Márcio, ele tá no PC, o que ele tem que fazer? Vai falando pra nós o que ele tem que fazer aí, que eu vou contando a história, senão a galera vai mandar a gente pra ponte que caiu. Eu acho que é o PC meu que tá tranquilo, tá parado. Bom, mas vamos seguindo que a gente vai... Aí o que acontece? Eu peguei e montei a oficina, né? E rapaz do céu, tinha umas dor de cabeça no meio do caminho aí. Eu tinha cabelo, cara. Antes de eu montar a oficina, você quer saber? Eu era até cabeludo, você quer saber? Eu tinha tinha cabelo branco? Não tinha cabelo branco e nem barba branca. E aí, cara, no meio desses 16 anos, aconteceu um monte de coisa, sabe, Vinícius? Mas aí a gente foi melhorando a parte de gestão, porque eu era extremamente foda como técnico, né, como mecânico, mas aí a gente sabe que para montar uma oficina mecânica, só ser um bom mecânico não resolve, e aí foi. E montei a SR Motors, de lá para cá eu tive a oportunidade de ser também presidente da Associação de Mecânicos de Jundiaí, dei aula no Senai, dei algumas palestras, e hoje em dia a gente está aí no método agora, porque a gente tem um propósito bem maior do que arrumar carro. Legal, bacana. Esse é o Sérgio. Bacana, Sérgio, bacana. E essa trajetória, né, de começar pensando em consertar carro, pensando só nessa parte técnica, né? Acho que é o caminho da maioria dos donos de oficina, né? O pessoal começa com a visão de técnica mesmo e com as dificuldades, né? Vai batendo cabeça, né? Até que vê que a oficina é uma empresa, né? Você tem que ser gestor, né? E não mecânico, né? É isso mesmo. Eu vou dizer por mim, tá? Não sei se a galera se identifica com isso, mas eu vou dizer por mim. Eu não tinha muita clareza do que eu queria, assim, sabe? Eu acreditava que só consertar carro para mim mesmo já era o suficiente. Só que por trás dessa vontade tinha um monte de outros sentimentos que eu não tinha consciência disso, né? E aí quem vai ensinando é a vida, né? A vida mostra pra você, cara, aqui é ali, você gosta disso, você quer isso, você dá valor para isso, aquilo outro, e por aí vai. Exato, exatamente. Ô Sérgio, e para dar esse norte aí, né, para o pessoal que tem essa dificuldade, né, de organizar os processos da oficina, né, é justamente o motivo dessa live, né? A gente trazer aí o checklist, falar um pouquinho de checklist. Então fala pra gente aqui, Sérgio, você vai ensinar o pessoal a preencher checklist? Não. A ideia não é ensinar ninguém a preencher checklist, porque eu acho que checklist é uma parada muito... Checklist é igual a escova de dente, cada um tem um. Cada um tem um modelo. Assim, cada fabricante tem um modelo. E entenda a fabricante como oficina mecânica. É óbvio que a gente pode padronizar, mas depende muito do objetivo da oficina. Então, a ideia principal aqui não é ensinar ninguém a preencher checklist. A ideia é mostrar os benefícios, algumas coisas que o checklist traz, porque lá no começo, quando eu achava que era só arrumar carro que eu queria, depois eu fui descobrindo que eu precisava de outras coisas, e fui precisando de pessoas, e fui precisando de padrões, e fui precisando de processos, e eu era um cara extremamente técnico, não sabia o que era padrão, o que era processo, o que era método, e aí aquela coisa que vai acontecendo com todo dono de oficina, vai se matando de trabalhar, né? Então, galera, não vou ensinar ninguém a preencher checklist, mas eu vou ensinar para que serve essa parada.
Show, maravilha. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Sérgio? Porque o preencher de fato o checklist não é legal, né? Ninguém quer ficar preenchendo checklist, ninguém quer ficar preenchendo ordem de serviço. Tem um monte de coisa chata, vamos dizer assim, no meio da gestão, mas que é fundamental, né, você fazer para ter o resultado lá na frente, né? Exato. Então, assim, o que você falou é muito bacana, essa questão dos processos. E como que você definiria o checklist? O que é um checklist para o Sérgio? O cara, deixa eu te falar uma parada. A Rota, eu sei que a Rota ela é uma startup, né? E o que classifica uma empresa para que ela seja uma startup é o atendimento em grande escala, né? E o atendimento em grande escala, a gente precisa de padrões e processos, né? Exatamente. Senão bate cabeça. Então, a melhor definição que eu tenho para um checklist hoje é um padronizador. Vou falar o português errado aqui, tá? Mas eu quero me fazer entender. Ele é um padronizador de um determinado processo dentro da oficina. Legal. Vou dar um exemplo prático para a galera, porque os meus anos de facilitador de ensino no Senai me trouxeram um pouco essa habilidade, né, de facilitar, de ilustrar. Eu tinha muito problema dentro da minha oficina mecânica de eu não poder sair de dentro da oficina e eu não ter um atendimento que eu julgava ser de qualidade. A galera tá perguntando se eu tô assistindo a live. Eu não tô assistindo a live, não, galera. O problema não é eu, não. Não tá aberto aí? Não. Aí eu também não. Meu microfone tá desligado aqui. Mas vamos tocar. O que acontece? A gente faz uma segunda live sem eco, qualquer coisa. Eu tinha medo de sair da oficina e a galera não atender do jeito que eu atendia, né? Uhum. Então Cara, eu procurei diversas maneiras de fazer com que eu pudesse sair de dentro da oficina e as coisas acontecessem, né? E sabe o que eu achava, cara? Eu achava assim, olha pra você ver onde que vai a cabeça da pessoa, né? Eu achava que eu tinha que contratar uma pessoa igual a mim. Caramba! Eu falava, pô, eu tenho que ter 2 Sérgios, eu tenho que ter 3 Sérgios, eu tenho que ter 4 Sérgios. Eu já ouvi isso um monte de vezes. O cara falar assim, pô, eu queria mais 2 caras igual a mim. Uhum. Eu também já tive essa vontade, né? Até eu descobri que não precisava, cara. Daí eu descobri que não precisa. É só você criar um padrão, né? Para as coisas que você quer que aconteça. E aí, o que eu descobri? Eu falei, pô, peraí. Eu não posso sair da minha oficina por quê? Porque o carro não sai bem consertado? Porque o atendimento não é bem feito? Porque a galera não atende o telefone? Porque... Pô, então eu comecei a entender quais eram os motivos pelos quais eu não podia sair da oficina e eu falei, eu vou implementar essa parada que chama processo. Eu não sabia nem o que era. Ô Vinícius, para você ter uma ideia, uma vez, olha, eu tenho até vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu conheço um dono de uma concessionária Mercedes Caminhões, aqui na cidade de Jundiaí, e uma vez ele falou assim para mim, ô Sérgio, quais os processos que você tem na sua oficina? Eu falei, você tá doido, meu irmão? E eu não tenho processo, não. Eu pago minhas contas tudo certinho, velho. Sai pra lá, meu irmão. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. E aí o cara falou, deixa pra lá, meu, você tá bem louco. Nossa! E eu não sabia nem o que era processos, pra você ter uma ideia, né? Cara, você já achou que era processo jurídico, já falou pronto, lascou. Exatamente. Lascou. Então a gente implementou, a gente trouxe alguns processos e o checklist é um dos processos que tem dentro da oficina mecânica. Então eu padronizei o atendimento na SR Motors através do checklist. Então, legal. A definição é essa daí. Show, maravilha. Eu respondi a sua pergunta, porque eu começo a falar, não paro mais, eu já não, para mim respondeu. Pessoal, tiver dúvida, inclusive aí, ó, pode mandar aí pra gente, que a gente responde de bate-pronto aí pro pessoal.
Pode mandar. Se não souber, o Vinícius responde. A gente inventa, né, Sérgio? Se não souber, a gente inventa. Mas o que você falou, cara, é engraçado, porque eu acho que todo empreendedor já pensou, né? Putz, eu queria ter um cara igual a mim aqui dentro da empresa para eu poder replicar esse trabalho, né? Uhum. Eu acho que todo mundo, né? Não só o pessoal que é dono de oficina, mas de qualquer empresa. Aqui na Rota eu já pensei isso já também. Você já pensou? Já, com certeza. E aí você começa a enxergar, né, que obviamente você precisa de pessoas capacitadas no seu time, só que o processo tem que ser muito bem definido, né? Não adianta você pegar uma pessoa fenomenal e soltar ela, né? O processo é o que vai definir, né, o que ela tem que fazer. Então, o checklist, basicamente, então, é a padronização desse processo, né? Eu acho que você definiu bem, padronizador de processo. Padronizador de processo. Deixa eu fazer um adendo, deixa eu só fazer um... Galera, nada de certo e nada de errado pensar que você queria ter mais 2, 3, mais 10 pessoas iguais a você. Só que pensa, deixa eu mostrar um ponto de vista diferente, tá? Imagina se você tivesse mais 10 pessoas fazendo aquilo que você gostaria que fizesse exatamente daquele jeito, porque você tem um processo bem legal e bem definido, só que essa pessoa, ela não é igual a você. Ela é diferente de você e ela pode criar novas oportunidades e ela vem com novas habilidades, né? Então hoje eu não quero igual a mim, não. Eu quero melhor do que eu, porque assim, para fazer aquilo que eu já sei fazer, eu desenvolvo um padrão e um processo, boto a pessoa para fazer e falo, faça desta forma. Daqui para frente, você pensa com a sua cabeça e você pensa do seu jeito e desenvolve os seus métodos, os seus processos e traga os seus resultados, entendeu? Então eu parei um pouco de querer gente igual a mim, porque eu vejo que gente igual a mim tem algumas limitações também. Exato, Sérgio. É aquela questão, né? 2 cabeças pensam melhor que uma, né? Mas se as 2 cabeças for exatamente igual e concordar com tudo, ferrou. Não evolui, né? Não evolui. Aí uma basta, né? Uma basta. Uma basta. Ô Sérgio, e você falou aí da questão de padronizar processos, né? Uhum. E a gente vê aí que essa questão de padronizar o processo é muito importante para a qualidade, né? A gente, nesse trabalho de pós-venda que a gente faz aí com as oficinas Brasil afora aí, a gente recebe feedback de cliente de tudo quanto é tipo, né? E um dos feedbacks que a gente percebe é na hora que o cliente busca o carro, às vezes ele acha ali uma mancha de graxa ali no carro, ou ele fala que ele foi fazer um alinhamento e o carro continuou puxando para a direita, ou seja, às vezes não teve um teste ali adequado, ou enfim, ele volta para casa e percebe que tinha uma lâmpada queimada que ele esqueceu de falar para o cliente, e na hora que ele volta, ele esqueceu de falar para a oficina, né? E na hora que ele volta para casa, ele fala, putz, esqueci de falar do meu farol que está queimado. E se tiver o checklist, né, a gente consegue padronizar esse processo de entrega, né? E ter um padrão de qualidade mais elevado, né? Então, você considera que o checklist, ele ajuda a manter esse controle de qualidade? Eu não considero que o checklist ele ajuda a manter, não. Eu considero que ele garante, né? Óbvio. Tem que ter alguém pilotando o checklist também, né? Então não dá para jogar toda a responsabilidade em cima do checklist. Então ele garante sim, cara, um padrão, um nível de qualidade exigido. Porque assim, ó, você que está na Rota, né? Lá na SR Motors o pós-venda é da Rota, né? Uhum. E óbvio que, eu não sei se vocês leem todos os pós-vendas, acredito que sim, ou principalmente os ruins, né? Eu acredito que você já tenha escutado muito mais reclamações do que eu na SR Motors. Não porque a SR Motors não erra, nada disso, porque a SR Motors tem uma quantidade de atendimentos limitada, a 100 veículos, 80 veículos, 60 veículos mês, né? Já a Rota, com a quantidade de oficinas que a Rota tem, você sabe as inúmeras reclamações que tem,
né? E eu acredito que muitas das reclamações que você deva ver, todas elas, possivelmente, alguns dos itens não estejam dentro do checklist, né? Porque a rota, ela tem um checklist, né? E quando a pessoa começa a identificar uma determinada quantidade de reclamação referente ao mesmo assunto dentro da empresa dela, eu acho que ela tem que criar um processo para que isso deixe de acontecer, fazendo o pós-venda, né? E por que eu digo que garante? Porque você monitora a quantidade de mesmos erros que você tem e desenvolve uma parada, ó, a partir de agora, todo carro que for entrar aqui, a gente tem que colocar a capa frontal. A partir de agora, por quê? Porque houve um monte de reclamação de capa frontal. A partir de agora, todo carro que entrar aqui tem que sair com a mão, com o carro todo limpo, porque os clientes reclamaram de mão suja de graxa. Então você pega e bota isso num papel. E a pessoa que estiver pilotando aquele papel, que estiver olhando aquilo ali, que estiver realizando aquele processo, ela não pode pular aquela etapa. Né? É igual quando a gente vai no médico. No médico sempre a mesma coisa, né? Qual é o teu nome, tua idade? Ele só não pergunta o sexo, se é masculino ou feminino, porque ele tá olhando pra tua cara, né? Mas ele pergunta se tem diabetes, se tem pressão alta, se tem colesterol, e depois tem outro processo de triagem, que vai medir a pressão e etc. Por quê? Porque eu tenho certeza que erraram muito lá atrás, lá na hora de passar remédio, na hora de medir pressão, aferir pressão, um monte de coisa, porque não tinha um processo bem definido, né? Então, eu digo que sim, um checklist, ele garante o padrão de qualidade, cara. E aí, a parte mais legal, pra galera que acha que não consegue sair dentro da oficina, né? Dá pra sair sim, se você tiver um padrão de atendimento, pelo menos para aquela área. Você pode sair, velho. É só botar o papel lá, você fala assim, cara, tá aqui o papel, esse papel aqui você tem que preencher assim, assim, assado, vai ser feliz, deixa o galera atendendo lá. Exato. Eu acho que isso que você comentou, Sérgio, do checklist ele ser uma ferramenta viva, né? Então, você começa com o checklist, acho que o importante é começar, né? Porque se você for pensar em todas as possibilidades, você vai fazer um livro, né? Então, coloca o principal ali que você, né, vê que acontece mesmo. E conforme vão surgindo as situações, né, você vai incluindo ali no checklist, né, igual, por exemplo, da mão de graxa, né, mas não tem isso no checklist. Pô, vou começar a colocar, para a pessoa que for entregar o carro, ela tem que ver se não tem a mancha de graxa, né. A probabilidade de problemas vão diminuindo cada vez mais, né. Com certeza, e é legal que, assim, você inclui aquela parada no checklist. Depois que a galera criar aquele hábito de sempre, de não precisar mais checklist, tira aquilo e põe uma outra coisa. Exato. Né? Ó, o Telescar tá dizendo ali, ó, para se livrar de BO também. Nossa. Exato. Fazendo gancho aí com o comentário do Telescar, né? O checklist ajuda a gente a se livrar desses BOs aí, desses problemas, Sérgio? Rapaz, esse cara que tá comentando aí, ó, ele é aluno do método. E esse cara, ele tem uma experiência fantástica para contar pra gente a respeito de checklist. Sabe, ele se livrou de um BO, mas nervosíssimo por conta de um checklist, né? Ele foi lá, fez o orçamento pro cliente. Posso contar a história dele? Acho que pode, né? Pô, acho que sim, né? Se ele liberar, ele libera. Eu vou contar. Ô, Diego, você vê se você libera se eu contar a sua história aí, porque agora eu vou contar a minha, depois eu conto a sua. Ó, recentemente a gente teve um problema lá na SR Motors. Quem tá fazendo o atendimento lá na SR Motors é uma menina, ela tem 24 anos de idade e ela não entende nada de consertar carro. Ela é muito boa em pós-venda, você conhece ela, que é a Tainara, né? E manda muito bem no comercial. Junto com ela tem a Gabriela, que é a gerente da loja. O que acontece? Esses dias elas estavam fazendo um atendimento e o cara chegou com uma TR4 lá, acho que com uma TR4, não lembro que carro que era, e no momento do atendimento, do primeiro atendimento, era a primeira vez que o cara estava indo na oficina, e ele chegou lá, e aí ela foi fazer o atendimento do carro, e a gente tem um protocolo, dá uma volta em volta do carro, porque no checklist que nós desenvolvemos junto com a rota, tem lá, para você marcar se tem possíveis riscos e etc, né? E ela checklist top, hein? Por sinal. A gente passou
um tempão desenvolvendo essa parada, mas só para continuar a linha de raciocínio. Só um parênteses, o Telescar liberou aí, ó, pode falar. Eu vou ser breve aqui. E aí o que acontece? Ela deu uma volta no carro, quando chegou na lateral do carro, ela falou assim, olha, o senhor confirma para mim esse risco aqui. O cara, risco? Mas que risco? Meu carro não tá riscado. Dela, tá sim, dá uma olhada. Deu o cara, meu Deus, eu não sabia que o meu carro tava riscado desse jeito. O cara passou a mão e tava meio fresco, o risco tinha acabado de acontecer, a gente não sabe onde. Graças a Deus o cara chegou dirigindo o carro lá e a gente mostrou isso pro cara na hora, resolveu o BO, a gente se livrou de um problemaço. A gente se livrou de um problema. Ai, do céu. E ele não tinha visto, hein? E com certeza ia dar problema, né? Ele não tinha visto. O Telescar aí, ó, o Diego, ele se livrou de um problema o seguinte, ele passou um orçamento para um cliente de várias coisas do sistema de arrefecimento, porque o checklist que a gente desenvolveu, qual que é a ideia? A ideia é entender o que o cliente precisa e atender o cliente, né? Então ele pegou e passou uma revisão geral do sistema de arrefecimento, condenou alguns itens do sistema de arrefecimento, o cliente julgou necessário tirar alguns itens do sistema de arrefecimento. Ele falou assim, e aí no checklist a gente colhe a assinatura e no rodapé do checklist a gente faz a conclusão do mecânico, né? Então o cara criticou aquele orçamento, foi embora, quando o cara chegou na casa dele, o carro vazou água. Eu disse, ô amigão, mas tá aqui, ó, eu te passei tudo isso aí, o senhor está ciente, o senhor assinou e não dá, né, cara? O senhor vai ter que fazer aquilo que eu mandei o senhor fazer naquela hora, você entendeu? Caramba! Se livrou de um grande problema também. Pô, história de checklist pra contar a gente tem um monte, cara, a gente tem um monte. Cara, sensacional, sensacional. Eu quero contar só mais uma história rapidinha. Manda bala, manda bala. Porque o contrário também é verdadeiro, tá? A gente descobre que o carro tem problema e o cliente não reconhece, mas a gente descobre também que o carro não tinha problema e aconteceu dentro da oficina, né? No início de 2020, se não me falha a memória, a gente precisou pagar o para-brisa de uma BMW. Caramba, bicho. Por quê? Porque a BMW chegou na oficina, foi feito o checklist tudo bonitinho, não identificamos a avaria no carro. Quando o cara foi buscar o carro, tinha uma trinca no para-brisa. E a gente não fazia ideia de onde tinha sido aquela trinca. E a gente, pô, tinha a avaria? Não tinha a avaria. Pô, então peraí. Então foi aqui dentro da SR Motors, ou foi sob nossa responsabilidade. E aí esse carro ficou em 3 lugares. Dentro da SR Motors, dentro do alinhamento e balanceamento que a gente terceiriza, e dentro de um Lavacar. E a gente descobriu que foi no Lavacar. Porque o Lavacar ele é de pedrisco e possivelmente um carro foi sair, quando saiu, patinou, voou uma pedra no para-brisa e quebrou o para-brisa da BM do cara. Morrendo com 1.800 conto. Mas assim, a gente tem consciência de que o problema foi lá e a gente não precisou ficar discutindo com o cliente. Foi aqui, não foi aqui, foi aqui, não foi aqui, aquela coisa chata. Você entendeu? Exatamente. A gente já chegou no cliente e falou, cliente, quebramos o para-brisa do seu carro e vamos pagar. Agora o senhor vê onde que o senhor quer que troca, que a gente vai pagar a parada, entendeu? Cara, perfeito, perfeito, porque essa situação, né, é uma situação bem tensa, né, porque querendo ou não, é um prejuízo grande, né? Sem dúvida. E se você não sabe que foi dentro da tua oficina, né, como que você vai investigar todas as possibilidades, né? Você já fechou em 3 situações aí que você já matou a charada, né? Então, o relacionamento com o cliente ali, ele fica mais tranquilo, né? Não surge aquela situação, né? Mais transparente, mais claro, transparente. Muito mais prático, né? Ó, tá arriscado aqui, beleza? Ah, tá bom, tá arriscado aqui, ó. Não tá arriscado. Não tá arriscado. Ó, tá quebrado. Pô, não tá quebrado, tá quebrado. Muito mais prático. Vamos se preocupar com coisas mais importantes, né? O que já aconteceu, aconteceu, e o que vai acontecer, não dá pra controlar, né? Exato. Ô Sérgio, e beleza, então a gente falou, né, o checklist padroniza processos aí, ele garante aí o controle de qualidade da oficina, né, ajuda a gente ali a fazer uma conferência ali sempre que vai entregar o carro, para garantir que o carro vai ser bem entregue, que tudo foi feito, show. Tem essa questão de se livrar dos BO, ou resolver os BO da melhor maneira. Sim.
E outro ponto do checklist que eu acho que é muito importante, né? Que isso vale a pena a gente falar. Você acha que o checklist ele pode aumentar o ticket médio também? Eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque quando a gente começou com o checklist na SR Motors, a gente não tinha uma visão tão clara de gestão como a gente tem hoje, né? Mas a gente sabe, através do método SR, que há um aumento absurdo no faturamento. No faturamento, consequentemente, no ticket médio, né? Por quê? Eu acho que foi nessa segunda-feira agora, eu fiz uma live, eu não lembro que dia que foi, falando se oficina mecânica dava dinheiro ou não, né? Eu vejo que acontece muito hoje em dia, que era o que acontecia comigo lá atrás, era eu estar entupido de serviço até o pescoço, de ter que trabalhar até 8, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, e a hora que eu ia ver o resultado no final do mês, parecia que eu trabalhava e não ganhava dinheiro. Ou seja, a impressão que eu tinha é que eu estava trabalhando muito para ganhar o que eu ganhava. Tudo bem, até aí ok, só que o custo daquele dinheiro estava muito alto para mim. Né? E aí quando a gente começou a implementar o checklist, eu percebi que diminuía um pouco o volume de serviços, porque a gente começou a entender qual era a nossa capacidade de atendimento com qualidade. Por que com qualidade? Com o checklist, a gente percebeu que a gente começou a vender mais para o mesmo cliente. Isso é aumento de ticket médio, né? A gente não começou a vender mais vezes para o mesmo cliente. Tá? Ele não começou a voltar mais na oficina, mas a gente começou a fazer numa única venda, uma venda melhor. Então a gente não precisava ficar trabalhando até 10, 11 horas da noite, no sábado. Ao invés de a gente pegar 10 carros, a gente podia pegar 5 carros, que esses 5 carros, com um checklist bem implementado, bem passadinho, a gente conseguia vender mais, né, e atender com mais qualidade. Você deu um exemplo muito prático aí, uma lâmpada, a gente começou a vender mais lâmpada, a gente começou a vender palheta, a gente começou a vender algumas coisas que o cliente dá valor, porque assim, cara, um dos produtos que a gente mais vende lá na SR Motors é lâmpada. Né? E é uns elogios. E os clientes também costumam elogiar bastante. Pô, tinha uma lâmpada queimada aí, eu nem lembrava. Ainda bem que tá aqui na ordem de serviço, porque o cara nunca lembra, ou ele nem sabe que tá queimada. Você entendeu? Você só vai lembrar que o farol tá queimado quando você vai ligar o farol de noite. De noite você não tem onde comprar. De dia você esqueceu. Então é aquela coisa, quem tem que ver isso é o mecânico, né? Exato. Então, só para sintetizar a pergunta, sim, o checklist ele aumenta o ticket médio. Aumenta o ticket médio, show de bola. Eu acho que isso é muito importante reforçar, né? Para o pessoal que está acompanhando ter essa visão, né? Que você pode aumentar seu ticket médio, ou seja, a tua OS vai valer mais, e não é empurrar serviço, é fazer o que o cliente precisa de fato, e ele vai ficar muito feliz com isso, né? Porque uma lâmpada queimada, por exemplo, pode dar uma multa para o cliente, além de falta de segurança, né? E tem, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, né? Correia dentada estourando, né? Então o cara vai na oficina, vai lá, quer fazer uma revisão. Mas o que você quer fazer? Troca de óleo. Aí muita oficina vai lá, só troca o óleo e devolve. E o cara tá na hora de trocar a correia, a oficina não vê, o cara estoura a correia, acaba com a viagem, a oficina deixou de vender a correia pro cara e faturar mais, e o cliente fica naquela situação a pior possível, né? Quebrar no meio de uma viagem, né? Não, e eu vou te falar uma coisa. Melhorou o eco aí, galera? Acho que não. Eu tô tentando fazer as coisas aqui, mas não é igual. O que Fica tranquilo. O cliente, ele reclama. Ele fala, pô, mas eu fiz revisão e você não viu. Ele fala isso. Eu fiz revisão e você não viu. Ele joga a responsabilidade em cima de você. E quer que eu te fale uma verdade? É nossa mesmo. Sabe por quê? Porque, pô, você chega no médico e fala assim, doutor, eu tô com dor no estômago.
Uhum. E aí, imagina se esse cara só olha o teu estômago. Você acha que o estômago. Porque se eu chegar no cara e falar assim, doutor, eu tô com. Se ele fala assim, doutor, a sua dor é na onde? É no rim ou é no baço? Eu falei, eu não sei nem que lado que fica. Nem sabia que eu tinha baço. Eu não sei nem que lado que fica. Então você imagina se eu chegar lá no médico e falar assim, doutor, eu tô com o meu estômago doendo. Só que na verdade não é no estômago, é no rim. Aí o doutor olha pro meu estômago e fala assim, não, seu estômago não tem nada, pode ir embora. Aí dá um pau no meu rim. Você acha que eu vou ficar bravo com esse médico? Que ele não olhou o rim? Com Você certeza, entendeu? Porque, cara, né? eu não entendo, eu não sei onde ficam meus órgãos. Você entendeu? O dono do carro é a mesma coisa, velho. Olha, eu vou viajar, faz uma revisão. Só que o que acontece? A gente tem um agravante, né? Os donos de carros, eles têm tanto medo de serem enganados que eles já vêm com pré-diagnóstico na cabeça dele, porque o amigo do conhecido falou que podia ser que achava que era não sei o quê. Só que, na verdade, não era. Então, aí a gente, quando a gente não segue processos e não segue padrões, e a gente não olha isso, e a gente só olha aquilo que o cliente pede, a gente está sujeito a cometer um erro porque a gente atendeu o que o cliente pediu. E isso é muito sério. E é contraintuitivo, né? Você fala assim, peraí, Sérgio, não, o Sérgio bebeu, o que tem nessa água dele? Então você tá falando que você não tem que fazer o que o cliente pede? Sim, você tem que fazer o que o cliente pede. É igual quando você vai no médico, doutor, eu tô com dor no estômago. Ele vai analisar o seu inteiro. Você entendeu? Então o cliente chega lá, eu quero fazer o alinhamento e balanceamento. Cara, analisa por que o cliente quer fazer o alinhamento e balanceamento. Né? Eu dou o exemplo do alinhamento e balanceamento, que ele é o mais prático. Mas esses dias uma cliente chegou lá na oficina e falou, pô, Sérgio, meu carro tá encolhendo. Pô, sério? Você tá medindo o carro todo dia? Você vai lá e mede uma trena, seu carro tá encolhendo? Não cabia na garagem. Não cabia na garagem e agora tá cabendo. Você entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, velho. Muito cuidado com isso daí. Eu vejo essa comparação que você faz aí do mecânico com o médico, né, ela é perfeita, né? O cliente que chega falando, eu quero trocar tal peça. É igual você chegar no médico e falar, eu quero tomar tal remédio, faz a receita para mim. Ninguém vai fazer a receita pro cara sem fazer o diagnóstico da pessoa, né? Então eu acho que essa questão aí de comparar o mecânico com o médico é perfeita, porque é o que você falou, né? A obrigação é da oficina, né? De ver se o carro está apto a sair para viagem. É aquela coisa. Não precisa do cara desmontar o motor, né? Aí já é uma coisa mais profunda. Sim. Mas um check-up, né? Que é feito através do checklist, você pega muitas situações ali que você vai livrar o cliente de problemas. Você vai conseguir vender muito mais itens para ele ali, que vai engordar a tua ordem de serviço, e ele vai ficar muito mais feliz, né? Isso daí é sem dúvidas, né? Eu posso falar um pouco? Pode falar. Eu posso falar um pouco do checklist da rota? Opa, deve. Eu acho que não é segredo para ninguém aqui que esse checklist foi desenvolvido em parceria, né? O Vinícius conheceu a SR Motors não sei como, graças a Deus o Papai do Céu cruzou os nossos caminhos aí, a gente se aproximou, eu acho que deu match aí num relacionamento entre empresas e agora entre profissionais. Esse checklist ele foi muito inspirado no checklist da SR Motors, e esse checklist da SR Motors, quando eu aprendi o que era a padronização de um processo de atendimento e que eu implementei a cultura de manutenção preventiva dentro da SR Motors, eu acho que, eu não sei se você se lembra, quando você falou assim, Sérgio, e esse checklist que você tem aí? Eu falei assim, acho que está na versão 13.0, eu não lembro se estava na versão 13, né? Era isso? Eu lembro que tinha era da 10 para frente, falei, caramba, bicho! A gente já estava na versão 13. Por que a gente estava na versão 13? Porque o Sérgio começou com a versão 1 lá atrás, e a cada mudança significativa que tinha, a gente veio fazendo algumas alterações.
Por quê? Porque quando eu comecei com checklist, a galera costuma ver checklist aí que tem uma pancada de itens para você avaliar, blá, 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 que aquele checklist ele é direcionado para vender peças de suspensão, ou checklist direcionado para vender peças de freio, e nada de certo e nada de errado com isso. Cada um tem que padronizar o atendimento conforme a demanda dentro da oficina. Só que como a SR Motors tem uma cultura de uma manutenção preventiva, né, a gente veio mudando a rota do nosso checklist para isso. A gente começou com uma versão e a gente veio atualizando, a gente parou na versão 13 quando a gente uniu a rota das oficinas com a SR Motors. Mas por quê? Porque houveram 13 alterações do nosso checklist, né? É óbvio que da versão 8, 9 para frente, as alterações elas eram muito mais espaçadas, muito mais demoradas. Por quê? Porque a gente ia eliminando os maiores problemas. Foi assim que a gente conseguiu chegar no checklist que a gente tem hoje. Né? Onde que dá problema? Aqui. Onde que dá problema? Ali. Onde que dá problema? Aqui. Pô, aqui não dá mais problema. Tira isso. E vai alterando, vai alterando. Pô, a gente pegou e chegou no modelo de checklist que eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Se vocês não têm, quem não tem checklist da rota aí, faz o download dessa parada. Aprende o porquê de cada quadradinho, de cada cabeçalho daquele ali, que na hora que vocês entenderem ali, vocês vão ver a magia do checklist acontecendo na oficina de vocês. Exato, Sérgio. Eu acho que assim, o Sérgio me deu uma aula de checklist, né? Quando a gente começou a parceria, né? A gente foi aí conversando, fazendo várias causas aí. E quando eu via que o Sérgio fazia um monte de live de checklist, né? Pensei, pô, isso deve ser importante, né? Porque ele fala muito, a gente via muitos parceiros perguntando de checklist pra gente. E eu tinha uma visão, Sérgio, vou ser sincero, antes de você me apresentar de fato o checklist, eu não enxergava ele como uma ferramenta de fato, né? Depois que você vê, fala, cara, se eu fizer isso daqui, eu me defendo de problema. Se eu fizer isso daqui, eu melhoro a minha qualidade. Se eu fizer isso daqui, eu vou vender mais. Cara, é sensacional, é simplesmente sensacional, e é isso que você falou, né? Eu acho que essa evolução, né, que vai acontecendo, é aí que está o ponto, né? E na verdade, o checklist, não existe um checklist padrão que toda oficina vai usar. Cada um passa por uma situação diferente, cada um tem uma dificuldade diferente, né? Exatamente. O importante é isso que você falou, né? A gente saber que é um processo de melhoria contínua, né? A nossa oficina, a nossa empresa, e o processo, para melhorar continuamente, o processo tem que melhorar continuamente, ou seja, o checklist ele vai ser vivo eternamente, né? Se ele parar e congelar, ele pode demorar mais para mudar, mas ele sempre vai ter que mudar, né? O mercado está em movimento também. Exatamente, ele não pode congelar. Se ele parou, é porque a gente não está olhando direito para o nosso cliente, ou a gente não está olhando direito para o nosso serviço, a gente não está olhando direito da parada. Ele não pode parar, não pode congelar, não. Exato. Ô Sérgio, e vamos dizer assim, eu tenho uma oficina, não uso checklist, eu não gosto de preencher checklist, eu acho que aquilo é chato, demorado, só faz eu perder tempo. Todo checklist que eu encontro aí pela internet, eu vejo que aquilo vai dar mais trabalho do que benefício, tem uma resistência danada para conversar. Qual que é o primeiro passo para implementar um checklist na oficina e para sair dessa inércia e realmente o reparador falar, não, vou começar a fazer isso daqui e vou começar para já, vou parar de enrolar? Rapaz, deixa eu falar uma parada para você. Começar a usar checklist dá muito mais trabalho do que desenvolver ele, para te falar a verdade. A gente fez a parte mais fácil para disponibilizar, né? A gente fez a parte mais fácil, porque assim, de verdade, eu ralei muito para implementar um checklist na minha oficina. Sabe por quê? Porque primeiro que a primeira vez que eu tive contato com uma parada dessa foi fazendo um curso de gestão aleatório e o cara falou, pô, que você tem que ter checklist. E eu olhava para aquele checklist e eu falava, meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que olhar cilindro de roda.
eu vou ter que olhar cabo de freio de mão, eu vou ter que olhar teto. Cara, não, eu não troco amortecedor, eu não troco cilindro de roda. Pra que eu vou olhar essa parada, velho? Não faz sentido. Aí eu começava, e mecânico não gosta de burocracia, né? Você sabe disso. Né? Sim, eu falava, tem que ser tudo automático. Não, imagina, eu não vou fazer essa parada. Desencana. Então, a primeira pessoa que precisou mudar culturalmente dentro da SR Motors fui eu. A hora que eu entendi a parada, o que era e como podia ser, porque assim, o que era é assim, quando você pega um checklist na mão, da rota, por exemplo, você fala assim, pô, entendi, isso aqui é assim, ok. E a hora que eu vi aquele checklist, que eu falei assim, cara, o meu não dá para ser desse jeito, o meu vai ter que ser diferente. Eu tenho até hoje guardado os checklists que foram inspirados, que a gente se inspirou. Ah, legal. Tenho até hoje. Tem que colocar nos quadros assim, Sérgio, deixar na parede. Eu tenho até hoje. Mas eu falava, ainda não é isso. E aí quando eu peguei e entendi, eu falei, pô, vai ser um assim, vou começar a usar. Aí o que acontece? Falei, agora vai. Quando eu decidi que ia. E aí, porque assim, até então não ia, porque eu também não tinha decidido que ia. Né? E daí, a hora que eu falei, agora vai. Aí que eu falei, agora vai ser mais fácil, né? Não, ficou mais difícil ainda, porque eu escutava umas paradas. O Diego acabou de colocar aí, ó. O que ele ouviu dos colaboradores? Vai gastar papel. Vai gastar papel mesmo? Foi isso que eu ouvi. Olha lá. Um dos alunos do método, ele escutou isso dos funcionários. Vai gastar papel mesmo? Por quê? Porque o mecânico, ele não quer fazer. O mecânico, ele não quer fazer. Então, a dica que eu dou é, se tiver a fim de implementar um checklist, olha para aquele checklist, vê se ele faz sentido para você. A hora que ele fizer sentido para você, você fala assim, não, eu quero e vou usar essa parada. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma lista. A dica que eu vou dar, hein? Faz uma lista de todos os benefícios que aquele checklist vai te trazer. Bota num papel. Bota num papel. Aí você vai ler todos aqueles benefícios. E aí, o que você vai fazer? Você vai chamar a sua equipe e vai falar assim, eu preciso da ajuda de vocês. Porque se vocês não quiserem, não vai acontecer. Uhum. Você entendeu? Só que eles só vão fazer se eles verem a lista de benefícios que aquilo vai trazer para a empresa. Aí exato. A coisa vai, você entendeu? E aí eu vou pegar e vou dar mais uma outra dica. Faça um monitoramento sistemático. Isso é uma característica de empreendedor bem-sucedido. Planejamento e monitoramento sistemático. Faça um monitoramento sistemático. Monitora, vê se a galera está preenchendo, vê se a galera está fazendo certinho. Até hoje, os mecânicos, eles são bonificados lá na SR Motors pela quantidade de itens que eles preenchem no checklist, porque lá o checklist ele é dividido em duas etapas, né? A parte comercial preenche uma parte e a parte operacional preenche outra. E se houver não preenchimento por alguma das partes, eles são penalizados e não ganham uma bonificação financeira. Né? Olha, e é mó engraçado. Quando o funcionário começa lá na SR Motors, ele vem com 20, 25, 30, 35 punições. Aí depois que a gente dá o feedback, que é o monitoramento sistemático, baixa. Depois vai baixando, e aí acaba. De vez em quando tem 1 ou 2 ou 3 errinhos lá que o cara não preenche, tudo. Mas tem que monitorar. Não tem jeito. Bacana. O primeiro passo, né, Sérgio, é o que você falou, né? Você entender o benefício, né? Vem de dentro para fora isso, né? Você não vai implementar um processo na empresa que você não concorda com ele, né? Exatamente. Então, na hora que você enxergar o benefício, a coisa muda. Igual aqui, ó, o Tairo, ele comentou aqui que na loja que ele trabalha não tem, ele já tentou implantar, né? Mas o patrão ainda não viu necessidade, ou seja, ele não enxergou o benefício. E que eles atendem loucamente lá, é justamente a falta de processo, né? Isso que deixa a gente naquela correria doida, né? Uma coisa é você correr com produtividade, né? Agora, correr sem ter um direcionamento que é
que é muito complicado, né? É isso aí. Então, acho que o principal é você comprar a ideia e a equipe comprar a ideia também, né? E ver o valor que com o tempo vai colhendo os frutos, né? E aí vai motivando e tornando um processo natural, né? Sair da inércia, cara, sair da zona de conforto. Nossa, quando a gente pega os alunos do método, quando a gente dá consultoria presencial, para o cara sair da inércia, cara, para tudo é mais difícil, né? Mas depois que saiu, exato. O cara não vai. O cara não vive sem mais. Pergunta pro Diego se ele vive sem checklist hoje em dia na oficina dele. Exatamente. Ô Sérgio, o Instagram não me mostrou nada aqui ainda. Quando dá 1 hora ele vai fechar automático ou ele vai pôr um cronômetro aqui para mim? Ele vai te mostrar com 2 minutos, que vai acabar em 2 minutos. Ah, ele não mostrou nada ainda. Eu vou colocar o link aqui do nosso checklist. A Manu tá perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, Manu. Vai ficar no nosso IGTV. Eu vou deixar o link aqui, né, Sérgio? Já que... Deixa o link pra galera aí pegar o checklist. Deixa eu deixar aqui. Na descrição dessa live, deixa o link do checklist pra galera fazer download gratuitamente. Olha, uma ferramenta gratuita. É pra acabar mesmo, viu? Ó, a Manu também não usava checklist lá na RM. Passou a usar checklist. Passou a usar pós-venda também da Rota. Pós-venda. Manu, parceiraça. Estamos aí com pós-venda com a RM, show de bola. Ó, pessoal, coloquei aí o link do nosso checklist, tá? Quem não conseguir acessar o link, chama a gente no direct aí, ou a gente da Rota aqui, ou o Sérgio, né, o método. Vou colocar essa live no IGTV aí para o pessoal poder acompanhar. Os primeiros 10 minutos é a turbulência dos problemas técnicos, mas tem certeza, Sérgio, voou o tempo aqui, cara. Obrigado mesmo aí pela presença, pela oportunidade aí. Tenho certeza que quem acompanhou foi muito produtivo. Cara, voou. Já vai dar 1 hora de live aqui. Então, que bom que a gente deu o pontapé inicial. Eu tenho certeza aí que tem muito conteúdo para a gente explorar aí em outras lives aí. Tem. Dá para conversar. Dá para falar bastante. Olha o que o Hélio tá falando. Esse é um dos pozinhos mágicos. A galera fica falando que o método é o pozinho mágico. Mas a turma que não conhece o método vai acreditar. E aí vocês vão me colocar numa roubada. O Hélio, tem um conterrâneo seu aí que a gente conversou hoje. O Hélio ele é um gestor de pós-venda de concessionárias lá no Rio de Janeiro. Parceiraço nosso. Show de bola! Eu posso aproveitar e cumprimentar a galera que foi chegando e foi cumprimentando eu. Essa galera que foi chegando aí, que agora eu não sei, mas Carlos Maia, o Nelson lá de Arthur Nogueira, um grande abraço, galera do Seno, enfim, todo mundo, um grande abração aí, mano. Show, maravilha. Cara, não tá mostrando o cronômetro, mas já deu 1 hora aqui, então qualquer momento. Vamos conversando. Olha, se cair, acabou, galera. Se cair, acabou. O Thiago, ele é um aluno do método lá em Maceió, né? E aí a galera fica... Aí o Hélio fala que o método é um pozinho mágico, só que o Thiago tá ralando, o Thiago tá saindo da zona de conforto. A gente tá batendo na bundinha dele pra ele sair da inércia lá, então ele sabe que não é um pozinho mágico, sabe que resolve, mas sabe que a gente vai lá e dá trabalho. Inclusive amanhã, 6h30 da manhã, tem aula online, consultoria online pra essa galera do método aí. Caramba, sensacional. 6h30 tem que estar com vontade de estudar, hein, Sérgio? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. No meio de um monte de checklists que você viu por aí, por que você resolveu trazer esse checklist para a rota das oficinas? Agora fica essa pergunta para você. Cara, na verdade, já era uma... A gente via muita gente pedindo checklist pra gente, né? E aí a gente queria não simplesmente disponibilizar um checklist qualquer, né? A gente queria disponibilizar um checklist que tivesse realmente um conteúdo estudado por trás. Como a gente é da área de tecnologia, a gente caiu de gaiato nesse ramo de oficinas em 2016, né? A gente precisava de alguém com know-how. E acabou que na mesma época surgiu a nossa parceria e eu pesquisando conteúdos, eu vi um monte de conteúdo seu, live sua, falando de checklist, né?
puxei tua capivara, né, Sérgio? Puxei tua capivara. Ah, que bom saber que você puxou a capivara. Aí eu falei, pô, aquele cara lá pode me ajudar, cara, pode me ajudar. E toda call era um aprendizado, né? Falei, pô, é com ele que eu tenho que fazer o checklist, porque eu tenho que ter alguém que vive na pele o checklist, né? Legal. Então, você já estava na versão 13, né? Então eu pensei, pô, o Sérgio deve entender um pouquinho de checklist, né? Já passou por 13 versões, um pouquinho ele tem que aprender. É o mestre, a Manu tá falando, é o mestre das oficinas. A Manu, quando eu chegava na oficina dela para fazer auditoria de consultoria, ela já me chamava de Jacan. Olha o Jacan chegando aí. Já vai puxar a orelha de todo mundo, já vai chegar dando rasgada em todo mundo. Mas, putz, eles são do baralho, esses dois aí, esse casal aí é um exemplo de vida, hein? Pelo amor de Deus. Sensacional. Sensacional. É muito bacana de ver, porque eles são bem complementares, né? Você vê que tá cada um na sua ali, e eu imagino que deve ser difícil, né? Você dividir empresa junto com marido e mulher ali, né? Deve ser um desafio à parte. Eu vi até a postagem da RM hoje falando sobre isso e me fez pensar, né? Porque é um desafio à parte e é o que a gente mais vê, né? A gente vê muita oficina aí, que é empresa familiar, né? Então é muito bacana de ver essa evolução, né? De uma empresa e uma família prosperando junto com a oficina, né? Show de bola. Maturidade profissional, isso se chama, viu? Maturidade profissional. E aí depois, quando você ganha maturidade profissional, aí já vem mais um monte de outras coisas complementando, aí já era. Fica legal. Show. Show, maravilha. Sérgio, eu acho que é isso, né? Tá ótimo, Instagram... então. Que bom que deu certo, né? Bom demais. Finalmente saiu. Feito é melhor do que perfeito. A gente sabe que o áudio não estava lá 100%, mas eu acho que deu para entregar um pouquinho aí de bate-papo, digamos assim. Né? Com certeza. Eu não gosto de falar que a gente ensina nada. Eu gosto de falar que a gente mostra pontos de vista diferentes, né? Porque ninguém sabe mais do que ninguém. Quero agradecer você aí formalmente. E eu sei que essa parada vai ficar gravada. Agradeço muito a parceria. A gente se falou muito, a gente tinha calls semanais, né, pra gente bater bastante papo. O Vinícius explorava bastante os conhecimentos da SR Motors e a gente também explorava bastante os conhecimentos da rota das oficinas. Agora, por uma questão de agenda, a gente tem se falado um pouco menos. Mas, pô, cara, obrigado pela confiança no meu trabalho, né? São 25 anos aí de estrada, são 16 anos de SR Motors, mas são 25 anos de estrada. Então, quando a gente vê um empreendedor acreditando no trabalho de um empreendedor, a gente fica feliz também. Eu me lembro de uma frase que você me falou a primeira vez que a gente conversou, que a gente tinha conversado e tal, se fosse assim, pô, Sérgio, esse seu reconhecimento para mim hoje valeu o dia. Aí você falou assim para mim, hoje o empreendedor vai dormir feliz. E eu fiquei feliz que eu fiz com que você fosse dormir feliz. Eu falei, cara, então tá todo mundo feliz, cara. Se ele ficou feliz pelo reconhecimento do trabalho dele, porque a primeira vez que eu vi a rota, eu falei, pô, é mais um cara querendo vender mais um produto e aquela coisa de sempre, né? Porque 25 anos de estrada e 16 anos de SR Motors, eu já vi um monte de gente vendendo sonhos, mas ele te vende um sonho olhando pro teu bolso. Exato. Eu falei, cara, quem que é esse moleque aí? Deixa eu ver quem que é esse guri aí. Daí eu vou dar linha nessa pipa pra ver quem que é esse cara. E aí eu fui conversando com você, fui entendendo a ideia, o propósito e etc. Eu falei, eu acho que eu posso dar um pouquinho mais de atenção para esse cara. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito com a rota até o presente momento, né? Obrigado, cara, obrigado. Eu aprendi isso com um aluno até o presente momento, porque pode ser que ali para frente não dê mais. Você tem que continuar, né? Continue. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito com a rota. Isso vai muito de encontro com o propósito da SR Motors e do método SR Motors, né? Que é melhorar a imagem que a gente tem do segmento automotivo, né? Só que para a gente melhorar a imagem que a gente tem do segmento automotivo, a gente tem que dividir
o conhecimento de gestão, o conhecimento de mindset, o conhecimento de algumas técnicas que a gente tem para fazer uma oficina funcionar e ser rentável, tudo isso com transparência e honestidade com o cliente, né? Com a gente certeza. Fazendo tudo isso, a gente melhora o segmento automotivo. Só que para a gente melhorar o segmento automotivo, a gente tem que melhorar a vida do dono da oficina. E eu fico muito feliz quando eu vejo um depoimento desse da Manu, né? Que pô, deu trabalho, mas valeu a pena. A gente vê o que está acontecendo com eles aí. Pô, isso aí é extremamente gratificante, né? Então, foi bom para eles, está sendo bom para os clientes deles e vai ser bom para o segmento automotivo. Porra, isso aí para mim é mágico, é maravilhoso. E o trabalho que você faz vai de encontro a tudo isso daí. Então, parabéns. Obrigado pela confiança mais uma vez. Cara, fico até sem palavras, cara. Fico lisonjeado aí com o depoimento, ao vivo, né, e gravado. O depoimento vai ficar eternizado, hein, Sérgio? É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Continue, não se perca. Pode deixar que a gente tá firme no nosso caminho, na visão que a gente tem. Agradeço demais, cara. Eu que agradeço por todo esse apoio, todo esse conhecimento que você está sempre disposto a passar para a gente. O Sérgio comentou, né, que a primeira vez que a gente falou, que eu comentei que o empreendedor dormia feliz, a gente se conheceu no olho do furacão da pandemia, né? Era uma época que a gente estava tendo que mudar 100% da empresa, a gente fazia o trabalho totalmente presencial, né? E a gente começou a trabalhar online na pandemia e conhecer oficinas de fora na pandemia. E foi uma fase muito difícil, né? Não só para a Rota, mas como para todo mundo. Aquele março, abril ali foi tenebroso, né? E era uma época muito difícil. E quando eu vi um cara como o Sérgio, né? Que eu vi que era um cara que entendia do que a gente estava falando ali, não era uma opinião vaga, reconhecendo da maneira que ele reconheceu, foi muito gratificante. E eu falo, né? Você é o mestre, né, Sérgio? O tanto que eu aprendo com você, cara, é sensacional, Vira e mexe, eu mando áudio pro Sérgio com ideia e ele valida e manda pra lá, pra cá. E é isso daí, cara. Acho que a visão é essa, né? A gente proporcionar aí um mundo melhor para todo mundo, né? Acho que o setor de reparação automotiva, ele passa por uma cultura muito difícil no Brasil, onde o mecânico é sempre enxergado como uma pessoa que vai te passar a perna, a pessoa que quer se aproveitar de você. E a gente vê aí tantas oficinas trabalhando com honestidade, né? Dando duro todo dia para fazer acontecer, realmente pensando no cliente. Olha lá, o Zé tá falando, a live bugou, mais de 1 hora. Demorou tanto para acontecer com o Instagram, o Zuckerberg liberou. Falei com ele no WhatsApp aqui, Sérgio. Liberou para nós. O tio Mark liberou, então vai. O tio Mark liberou. Então eu acho que é isso, né? A parceria, ela dá muito certo quando une propósito, né? Exatamente. Então, esse propósito de realmente fazer acontecer, né? Eu acho que assim, é o que você comentou, né? A gente não chega no mercado e na hora que vai sair, fala, beleza, fica aí o reconhecimento. Mas o principal é o propósito, né? Porque a visão financeira, o ganho financeiro, ele é consequência, né? Quando você cumpre o seu propósito, né? Exatamente. Então esse é o foco, né? E que bom que essa parceria nossa, ela vem aí caminhando, e eu tenho certeza que ela vai durar muitos anos aí. E aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos parceiros que entraram na live aí. Eu tentei acompanhar aqui, mas, sinceramente, a primeira live aqui que eu entrevisto, né? Então, para ser sincero, não estou tão habituado, mas mandar um abraço para todos os nossos parceiros aí. Luiz da Top Car, eu vi que ele passou por aí. Mecânica Romana, a RM mesmo que está falando com a gente, né? Todo o pessoal aí que acreditou aí no trabalho da Rota, sabe do nosso propósito e que vai muito de encontro, né? Com o propósito aí da SR e do método, né? Então aí, vamos para cima, porque 2021 está só começando. 2021, eu tenho certeza que esse ano é o ano
da decolagem. É o ano da decolagem para todo mundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas 2021 já meteu 15 dias pra goela da gente. Já passou o primeiro pagamento, já vai cair o vale. Semana que vem já cai o vale. Eu tava esperando chegar o Natal aí até agora. O bagulho tá sinistrão. Mas 2021 eu tenho certeza que é um ano que promete bastante. E é o que eu costumo dizer, né, pra galera, meu. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos aí do bom trabalho que a galera tem feito. É isso aí. Show! Maravilha, Sérgio. Ó, mandar um abraço pro meu primo aí, Bruno Zani. Esse cara aí vendia comigo nos primórdios do Rota, Sérgio. Nós saímos aqui em Rio Preto batendo de porta em porta, com o peito aberto. Abração aí pro Bruno Zani. Ô, Sérgio, eu acho que é isso. Eu agora acho que a galera não quer ouvir a gente, mas não, viu? Acho que a gente já falou demais, essa live não cai. E aí, galera, o que vocês querem? Chega, né? Vamos fazer janta. Vamos vocês querem mandar pergunta? O que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer? Eu tô com medo do botão que eu aperto aqui pra essa live não perder, hein? O negócio já bugou, já passou da 1 hora. Cara, você salva essa live e me manda esse arquivo aí, viu, meu? Eu preciso ficar com esse arquivo aí. Não, bom, fala pra... Como que eu finalizo esse salvo agora aqui? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a tela do teu telefone, você tá vendo um ao vivo aí, do lado do ao vivo tem a quantidade de pessoas, do lado da quantidade de pessoas tem o xizinho, você vai apertar esse xizinho. Intuitivo, hein? É intuitivo para fechar. A hora que você fechar o X, vai te perguntar se você quer salvar, se você quer pôr no IGTV, aí você salva, que senão a galera vai ficar brava aí que teve um monte de gente que pediu pra deixar a live salva porque não conseguiu acompanhar, hein, meu? Show. Beleza, então, Sérgio. Um grande abraço para todos vocês, saúde, sucesso para todos, fiquem com Deus. Vinícius, um grande abraço, fique com Deus. A nossa call de amanhã a gente passa pra semana que vem, porque amanhã a agenda tá meio lotadona, tá bom? Show, fechou. Um abraço pra todo mundo. Desmarcando ao vivo. Online, ao vivo, pelo amor de Deus. Não, rapaz do céu. Um abraço aí para todo mundo aí que acompanhou a gente. Um abraço para a família aí que entrou também. Paulinha, minha cunhada, minha mãe entrou aí também. Acho muito bacana a família estar acompanhando. Acompanha desde os primórdios do sonho, né, Sérgio? Isso daí é importantíssimo. O menino tem futuro, hein, família? É isso aí, pessoal. Tchau, valeu, Sérgio. Um abração para todo mundo.